Só que eu vou tentar identificar, então, e explicar um pouquinho em relação às chaves, tá? Que foi explicado anteriormente. Então, a gente viu a questão aqui da chave primária. Então, ela deve ser uma informação única na tabela. A chave estrangeira, aí quando tem relação, eu vou colocar em outra tabela, e a chave única. Então, naquela tabela, como eu só tenho uma para explicar, que é a tabela de cliente, vou tentar explicar principalmente aqui o que a gente pode deixar de exemplo para a chave única e para a chave primária. Tá? Então, aqui eu coloquei o ID cliente como sendo a minha chave primária. Normalmente, é um padrão, é uma convenção mesmo, toda tabela de banco de dados, ela tem a sua chave primária, ID e nome da tabela. Necessariamente, ela vai ser um tipo inteiro, tá? Ela não se usa a chave primária como sendo um campo do tipo varchar, por exemplo, ela vai ser um campo inteiro. Tem as suas variáveis, pode ser um big int, né? Mas ela é um tipo inteiro aqui na informação. O ID do cliente, ele vai ser minha chave primária da tabela cliente. Normalmente, quando encontrar algumas notações, vocês vão encontrar aqui, ela vai estar com sublinhado no nome do campo, tá? Então, quando tiver o nome do campo aqui sublinhado, significa que ele vai ser uma chave primária. Tá? Aqui na coluna nome, ele tem os nomes dos clientes. Lembrando que aqui seria o tipo varchar e eu geralmente delimito, né, a quantidade de caracteres. O CPF. O CPF eu colocaria, seria o mais comum e o mais correto, colocar o tipo varchar também, e não inteiro. Por quê? Esses valores aqui, primeiro que eu estou utilizando com ponto e traço. Tá? Não consigo colocar valores assim no tipo inteiro, utilizando ponto e traço. E principalmente quando se usa muitos dígitos, chega a um valor que o campo inteiro, se for ver, ele não consegue armazenar. Teria que ser um big int, que seria um inteiro com mais casas decimais. Só que o big int também tem uma limitação, e além disso, eu não conseguiria colocar, por exemplo, o CPF iniciando por 0, tá? 034, por exemplo. Reparem que aqui ele trocou o meu 0, porque ele identificou como sendo como inteiro. No banco de dados ia acontecer a mesma coisa. Tá? Então, quando eu trabalho com números, e entre os números existe a possibilidade de colocar um caractere especial, e principalmente colocar um 0 na frente, daí eu já deixo o campo como varchar. Ah, professor, como é que eu vou fazer só para deixar limitado a número e ponto, ou número, ponto e traço? Né? Isso daí é o sistema que tem que tratar. O banco ele tem que estar preparado para você receber aqueles dados. Se precisar, se conseguir colocar alguma regra, ótimo. Tá? Então, o caso aqui do ID do cliente é somente inteiro. Então, eu não vou conseguir colocar um caractere especial aqui no ID. E principalmente porque ele vai ser autoincremento. E o CPF aqui, pelo fato dele ter esses caracteres especiais, eu tenho que colocar ele como varchar. Poderia delimitar aqui, como temos 11 dígitos, né? Mais dois pontos e um traço, poderia limitar a 14. Um exemplo aqui, varchar 14. Esse seria o tipo de dado na minha coluna CPF no banco de dados. Data nascimento é um tipo data, né, como eu mencionei em outra aula, ele é um tipo realmente específico, eu não preciso colocar o campo como varchar, só porque eu vou utilizar a barra. Inclusive no banco ele grava assim, ó, é o padrão ano, mês, dia. Tá? Então esse é o padrão no banco de dados. Tá? A gente tem como fazer a transformação, então em sistema, né, eu consigo colocar a data nesse formato que a gente está acostumado e lá no banco ele salvar no formato que também no banco está acostumado. Na hora de trazer essa informação eu faço também transformo o que está em outro formato para o formato que a gente está acostumado. Né? Tanto em site quanto em sistema é possível fazer. E por último aqui, um campo telefone, né? Só pelo fato de eu ter este tracinho aqui, eu tenho que colocar já como varchar, né? Então, lembrando que telefone eu posso, de repente, pedir o DDD. Então, no DDD a gente coloca normalmente parênteses. Então, é um outro motivo para a gente colocar como varchar.
E além disso, se eu tivesse um 0 na frente aqui, né, citei, eu não conseguiria colocar o campo sendo como inteiro, armazenar o 0 lá na frente dele. Tá? Teria que ser como varchar. Então aqui eu teria três campos como varchar, um campo date, né? E mais um campo como inteiro. Agora falando das chaves. Já falei da chave primária, essa identificação aqui, ela tem que ser única na minha tabela. Tá? Então, normalmente é o campo inteiro. O CPF. Você se tratando assim de um sistema, pensando no mundo real, não pode existir num cadastro mais de um CPF cadastrado. Se você colocar mais de um CPF para a mesma pessoa, você pode ter dois problemas em termos de dados, de informação. O primeiro é dado duplicado. Tá? Então, você cadastrou a mesma pessoa duas vezes, digamos. E o outro é, se você começa a fazer o uso desse cadastro em, de repente, uma venda, um pedido, né, um recibo, e utilizar o CPF dessa pessoa, o sistema chega uma hora que ele se perde, porque ele não sabe qual cliente que usou. Pode ser o cliente 1, pode ser o cliente 3, mas o CPF dele aqui vai ser diferente. Se procurar pelo nome, pode ser que encontre dois CPFs, mas se ele procurar pela identificação, ele vai saber que o cliente 3 João tem esse CPF e o cliente 1 João tem esse CPF. Então, aqui o caso do CPF seria um exemplo de chave única. Não pode existir mais de um CPF na nossa tabela. Por que que a gente não pode fazer a mesma coisa para nome? Porque pode existir pessoas com o mesmo nome. Isso é bem comum, muito comum, né? João da Silva, quantos que existem? João Carlos da Silva, Maria João dos Santos. Então, existem muitos nomes iguais, tá? Quando existem nomes iguais, se a gente pensar em termos de modelagem de dados, não pode ser este campo como chave única. Data de nascimento, pior ainda, né? Pensa quantas pessoas nascem no mesmo dia. Então, não pode existir. E telefone, se você pensar que posso ter na minha tabela dois clientes com o mesmo telefone, digamos, esposa e o marido, ou filho, ou de repente o pai que mora com filhos e existe os cadastros de todos eles na minha tabela, tem o mesmo telefone. Né? Então é um outro motivo para você não colocar como chave única o telefone. Então, recapitulando e resumindo, chave primária é o tipo de informação na tabela que não se repete, normalmente inteiro, e quando se trata de nomenclatura, uma simbologia, a gente coloca aqui um traço embaixo, um sublinhado, e o CPF, um exemplo de chave única, porque é a informação que no banco não vai se repetir.